Pessoal, hoje a gente vai resolver dois exercícios que eu deixei na aula passada, né? Um sobre superfície específica, em que a gente vai relacionar com a propriedade de finura dos materiais agregados, né? E um outro exercício sobre conversão de unidades de medida. Então a gente tem as propriedades dos materiais e eles, a depender da propriedade que eu estou falando, massa, espaço, a gente vai ter, pode ser muitas outras propriedades, a gente vai ter unidades, né? Então quilograma ou metro, quilômetro. E aí a gente, além de compreender, né, aproveitar o exercício para compreender sobre essas unidades, também ver sobre a conversão dessas unidades, né? Às vezes eu quero trabalhar em quilograma, mas às vezes eu quero trabalhar em grama, às vezes eu quero passar para litro, né? Tudo isso aí tem a ver com conversão de unidades. Então vamos lá. Pessoal, então vamos resolver aí o exercício que ficou da aula passada, também sobre superfície específica. Só para a gente relembrar o que é o exercício. Então a gente tem duas amostras, né? Uma com 40 grãos por quilograma e uma outra com 60 grãos por quilograma. E a gente tem aí os valores, né, dos tamanhos de grãos, que a gente vai utilizar para fazer o cálculo, né? Usando aquele artifício, né, de considerar que cada tamanho de grão é como se fosse uma esfera com aquele diâmetro que é dado, né? E depois a gente vai querer saber qual que a maior finura, né? Que tem a ver aí diretamente com a questão da superfície específica. Vamos resolver e a gente fala depois qual que é a relação da superfície específica com a finura, né? Vamos lá. Bom, primeiro eu coloquei aqui duas tabelas, igual a tabela que a gente utilizou no exercício anterior. Coloquei uma tabela para cada amostra, para a gente poder fazer o cálculo, igual a gente fez no exercício anterior, né? Que é, para cada linha, a gente coloca um valor aqui de diâmetro, né? No caso, a gente vai utilizar o raio. Depois a gente fazer a multiplicação e depois somar, né? E poder comparar qual tem valor maior ou menor, né? Então, a primeira coluna, quantidade de grãos, que a gente vai colocar lá, né, na primeira amostra, 40 vezes tantos por cento, né? O π, o 4 vezes π, que é da fórmula, né, da área da superfície, e depois o raio ao quadrado. Isso tudo a gente vai multiplicar, né? Então, isso valendo para a amostra 1 e para a amostra 2. Como é que ficou, então, esses valores? Então, fui preenchendo aqui na amostra 1, né? Na tabela da amostra 1. 20% de 40, 50% de 40, 30% de 40. Posso ir preenchendo ao mesmo tempo a tabela de baixo, né? 25% de 60, 40% de 60 e 35% de 60. Ou posso também, né, preencher toda uma tabela e depois vou para outra, tanto faz, né? É um exercício com bastante contas aí, né? Para a gente chegar no resultado que a gente quer. Copiei aqui o 4 vezes π, né? Na coluna inteira, nas duas tabelas. E aqui é onde a gente tem que tomar cuidado, né? No raio ao quadrado. Tentar lembrar de não colocar o diâmetro e lembrar que tem que ser ao quadrado, né? Então, por isso, esse primeiro tamanho aqui, que tinha 4 centímetros de diâmetro, por isso que é 2 ao quadrado, né? Depois 1,5 ao quadrado, 1 ao quadrado. A mesma coisa para os valores da amostra 2. E aí a gente vai fazer, então, a multiplicação, né? A quantidade de grãos vezes a área de uma esfera, né? Com o diâmetro de cada um dos tamanhos que foram dados, né? Então, quanto é que deu essa multiplicação? Então, aqui na amostra 1, né, do primeiro tamanho, 401,92. Confiram aí se deu o mesmo valor que o de vocês. Às vezes, né, aproximação, um valor depois da vírgula pode ter dado diferente por algum motivo aqui, né? Às vezes colocou o π na calculadora e aí não é só 3,14, apesar que o exercício fala para considerar 3,14. Enfim, pode dar alguma diferença, mas tem que ser muito próximo ao que está dando aqui. E aí, a soma, né, dessas três multiplicações vai dar a minha superfície específica da amostra 1, que é de 1117,84. E da amostra 2, fazendo o mesmo procedimento, 1921,68. E aí a gente precisa voltar no exercício para verificar o que ele quer, né? Ele está perguntando sobre a finura, né? Quem tem maior finura. E aí, pessoal, qual que é a relação? Quanto maior a superfície específica, maior é a finura. Para a gente entender isso daqui é aquele exemplo de um remédio, né, que a gente vai lá triturar, né, e colocar dentro da água, né, uma aspirina, alguma coisa assim efervescente, né, comprimido efervescente. Se a gente coloca ele inteiro dentro da água,
ele tem lá uma certa superfície específica e vai ter uma reação de efervescência lá, né, que vai dissolver esse remédio e vai ser mais aos poucos. Se a gente tritura esse material, ou seja, aumenta a área de superfície e também faz com que ele fique com maior finura, essa área, né, de contato com a água vai ser mais rápida, essa superfície, né, vai ser mais rápida, então o material vai se dissolver, a efervescência vai acontecer mais rapidamente, né? Então é essa mesma relação, né? Quanto maior a área de superfície, mais fino é o material. Então por isso que a gente tem aqui um valor maior, né, das duas amostras é a amostra 2, né? Então por isso a alternativa é a amostra 2, e o valor dessa superfície específica que a gente calculou de 1921,68. Apenas uma observação aqui. Finura, pessoal, é diferente de módulo de finura. Módulo de finura é aquilo que é um cálculo que a gente faz ao final do ensaio de granulometria, né? Que é aquela última coluna acumulada, né, de valores que foram acumulados em cada peneira dividido por 100, né? Então tentar não confundir finura, que a gente está vendo aqui como superfície específica, né? Tem uma relação direta com a superfície específica, pode ser também chamado de índice de finura, é diferente de módulo de finura, né? Que é uma outra questão lá do ensaio de granulometria. Um segundo exercício que eu deixei na aula passada, pessoal, para a gente aprofundar ou retomar, revisar essa questão aí da mudança das unidades, né? Que eu acredito que ainda tem muita gente que acaba confundindo isso. Então, são um exercício aí só para a gente retomar esse tipo de situação, né? Quando a gente quer fazer a conversão, por exemplo, né, de quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico. Se a gente faz a transformação de quilo para grama, é mais tranquilo, né? De metro cúbico para centímetro cúbico, às vezes já confunde. Agora, quando junta as duas coisas, em geral confunde mais ainda, né? Porque envolve aí alguns passos, né, da matemática. Mas vamos tentar resolver então, para a gente ir tirando esse tipo de dificuldade do nosso caminho. Vamos lá. Pessoal, então a gente quer passar aqui de quilograma por metro cúbico, né, para grama por centímetro cúbico, num primeiro momento, né, e depois fazer a passagem para quilograma por decímetro cúbico, né, sendo que essa passagem ela pode ser direta, né, aqui, ou a gente pode fazer a partir da resposta do primeiro exercício, tanto faz, né, o que for mais fácil. Aparentemente é mais fácil fazer a passagem aqui do primeiro valor, né, sendo que a parte do quilograma, né, já está igual. Mas antes, pessoal, é bom a gente refletir o seguinte: o que é a unidade? Né? A unidade é algo que representa, né, um valor de acordo com a propriedade que a gente tem do material. A gente tem diversas propriedades do material, como a gente vem vendo, né? No caso aqui dos materiais agregados. E alguns deles servem também para os materiais aglomerantes e outros materiais, né? Então, que tipo de propriedades? Por exemplo, a massa. Por exemplo, o espaço, que pode ser linear, pode ser em área, né, superfície, e pode ser também volumétrico, né? Por isso que a gente tem aqui metro quadrado, metro cúbico. Então, são propriedades, e essas propriedades têm unidades, né? Então, um exemplo de unidade para massa é o quilograma, ou se não, a grama, né? Da mesma forma, a unidade para o espaço é o metro, ou decímetro, ou decímetro, né? Então, vamos ver como que a gente vai fazer nessas passagens. Para a massa, acredito que seja mais tranquilo, né? A gente tem aqui uma mudança que vai indo de 10 em 10, né? Que nem nesse desenho aqui, a gente tem o quilograma, aí depois aqui o hectagrama, o decagrama, depois grama, decigrama, centigrama e miligrama. Tem algumas que são mais comuns no nosso dia a dia, né? Então o quilograma, ou a grama, ou a miligrama são mais comuns, né? Muito mais comuns que esses outros intermediários. Mas todas essas outras unidades existem, né? E a gente vai passando de 10 em 10. E, pessoal, cada uma dessas letras que acompanha, né, a nossa unidade, porque a nossa unidade de massa é a grama, né? A gente tem outras unidades, né? A gente tem padrões diferentes em outros países, mas aqui no Brasil a gente utiliza a grama. O que é o K, né? Por exemplo, que acompanha esse grama? Ele significa 1000, né? Então a gente sabe que 1 quilograma é igual a 1000 gramas, né? Então a mesma coisa a gente podia pensar para o metro, né? Se a gente tem 1 metro, se a gente quisesse passar para quilômetro, né? Então a gente sabe que o K significa 1000, né? Então
vou fazer ao contrário, né? 1 quilômetro é igual a 1000 metros, né? Ou se a gente quisesse, 1 metro é igual a 0,001 quilômetros, né? Então, para a massa é muito tranquilo, né? Na direção para a direita, a gente vai ter que aumentar um zero, né? Multiplicar por 10. Se a gente vem para esse lado, a gente tem que dividir por 10. Até aí, muito tranquilo, né? E a massa? A massa também seria tranquilo se a gente tivesse... A massa não, o espaço agora. Ela seria muito tranquilo se a gente estivesse trabalhando só com um espaço linear, porque aí seria a mesma coisa, né? A gente pode ir passando de metro para decímetro, para centímetro ou milímetro, né? Multiplicando por 10, né? Que é a mesma coisa que metro, decímetro, centímetro e milímetro, né? Então, por exemplo, 1 metro é igual a 10 decímetros, né? Acontece que tem a questão que o espaço, né, ele vai se manifestar não só linearmente, mas também em superfície, em área, né? Então, se a gente tem metro quadrado que é passar para centímetro quadrado, como é que a gente faria, né? O que é um metro quadrado? Um metro quadrado nada mais é do que 1 metro vezes 1 metro, certo? Então, a gente substitui, né? Se a gente tem aqui no exercício anterior que 1 metro é igual a 10 decímetros, a gente substitui, né, 1 metro vezes 1 metro por 10 decímetros vezes 10 decímetros, né? Então, por isso que 1 metro quadrado é igual a 100 decímetros quadrados, né? Então, como tem ao quadrado, em vez de a gente aumentar um zero, a gente teve que aumentar 2, né? A mesma coisa vai acontecer, algo semelhante vai acontecer com o volume, né? Então, eu quero passar agora o metro cúbico para decímetro cúbico. O que é um metro cúbico? 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro. Faço a substituição por 10 decímetros, 10 decímetros e 10 decímetros. Então, é por isso que 1 metro cúbico vão ser 1000, né, decímetros cúbicos, né? Como são 3 ao cubo, né, vão ter aí também os 3 zeros. Puxei aqui para o lado, pessoal, que a gente acabou de ver, né, a passagem aqui do metro para o decímetro. Para a gente deixar aqui para comparar com a passagem agora do metro para o centímetro. A passagem de metro para centímetro vai aumentar um zero, certo? 1 metro é igual a 100 centímetros, né? Então, o que acontece quando é ao quadrado? A gente vai fazer o mesmo raciocínio que a gente estava fazendo no exemplo anterior, né? Então, 1 metro quadrado, se eu quero passar para centímetro quadrado, eu vou fazer o mesmo mecanismo, né? 1 metro vezes 1 metro é igual a 100 centímetros vezes 100 centímetros, né? Então, por isso que 1 metro quadrado vão ser aqui 10.000 centímetros quadrados, né? Então, como começa a ficar muitos zeros, eu posso começar a usar aí a notação científica, né? Então, seria 10 a quarta centímetros quadrados, né? E para o metro cúbico, se eu quero passar para centímetro cúbico, então é 1 vezes 1 vezes 1 metros, né? Então, substituindo 100 centímetros vezes 100 centímetros vezes 100 centímetros, né? Então, eu vou ter aqui agora 1 metro cúbico é igual a 1 milhão, né, de centímetros cúbicos. Ou posso usar aí a 10 a sexta para ficar mais fácil, né? Então, vocês vão ver como vai multiplicando a quantidade de zeros, né? Porque eu tenho a passagem do metro para centímetro já a presença de 2 zeros. Como é ao quadrado e depois ao cubo, eu tenho que também multiplicar essa quantidade de zeros aí. Pessoal, mas isso é a demonstração, né? Vamos tentar aqui simplificar para a gente conseguir fazer isso de forma mais rápida, né, no nosso cotidiano, né? Então, a gente tem aqui essas passagens, né? Eu tenho a passagem do metro para o decímetro, para o centímetro, para o milímetro, que eu tenho que ir multiplicando por 10. Isso se eu estiver falando linearmente, né? Posso dar um salto, né, igual eu fiz aqui, do metro direto por centímetro, né? Aí eu vou ter que multiplicar, obviamente, por 100, que é a mesma coisa que 10 ao quadrado, né? Posso pensar a mesma coisa, né, para a área, né, e a mesma coisa para a parte aqui de volume, mas isso é de forma um pouco mais artesanal, né? O que eu posso lançar mão para eu fazer isso um pouco mais rápido, né? Então eu coloquei aqui numa primeira coluna, né, a passagem só de metro para decímetro, né? É só uma vez, né? Se é só uma vez, eu posso considerar aqui que é vezes 10 elevado a 1, né? Se é metro quadrado, então vai ser esse mesmo 10 elevado a 2. Se é ao cubo, né, eu vou levar a 3. Isso vai se repetir para os outros casos, né? Então, se eu tenho uma passagem de metro para centímetro, que é 10 elevado a 2, se eu for passar de metro quadrado para centímetro quadrado, é 10 elevado a 2 elevado a 2 de novo. E é por isso que fica
10 a quarta. E se é metro cúbico passando para centímetro cúbico, eu tenho 10 ao quadrado, né, que é a passagem de metro para centímetro, né, elevado ao cubo, porque a gente está falando aqui de volume, né? Então, por isso que é 10 a sexta. Lembrando, aqui a gente tem uma questão de multiplicação de potências, né? Então, aqui é 2 vezes 2, porque alguém poderia confundir, né, e querer somar. Nesse caso, aí até que daria certo, né? Porque 2 mais 2 é a mesma coisa que 2 vezes 2, né? Mas aqui no exemplo de baixo já daria errado, né? É multiplicação. Então, é 2 vezes 3. Então, por isso que é 10 a sexta. E aí eu deixei do milímetros para vocês tentarem, pessoal. Então, se eu tenho a passagem de metro para milímetro 10 a terceira, eu tenho que multiplicar por 10 a terceira, como é que seria a passagem de metro para milímetro, rapidamente, se a gente for fazer aí para essa forma aí de multiplicações das potências, né? E como é que ficaria a passagem de metro cúbico para milímetro cúbico? Tentem aí. Pessoal, voltando então ao nosso exercício. Então, agora a gente vai juntar as duas coisas, né? A passagem na parte de cima e na parte de baixo, né? Tentando aí ver a melhor forma de fazer isso, de fazer de forma mais rápida, né? Mas como é um exercício que a gente está resolvendo, vamos fazer todos os passos para também ser bastante didático. E aí depois com o tempo, com o exercício, pegando para fazer mais exercícios em que demandam, né, a mudança de unidade, acredito que vocês vão ficando mais rápidos nisso, né? Então, peguei aquele valor que estava no exemplo do exercício, que é 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, 12.345 kg por metro cúbico. Eu quero passar isso primeiro para grama por centímetro cúbico, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui essa outra notação, né? Essa questão de ser em cima e embaixo, vou colocar dessa forma aqui para ficar mais fácil de trabalhar. Então, 12.345 quilos, né, quilogramas, e embaixo 1 metro cúbico, né? Então, porque essa unidade aqui, né, essa notação significa isso. Eu tenho embaixo 1 metro cúbico. Então, aí eu faço as conversões separadamente. E depois, no final, eu vejo se eu consigo cancelar, eu consigo fazer alguma conta aí para diminuir os termos, né? Então, aqui eu vou passar de quilograma para grama primeiramente, aqui nessa parte de cima, né? Então, 12.345 vezes 10 ao cubo, né? Que o quilo, né, é o 10 ao cubo. Então, eu fico com 12.345 vezes 10 ao cubo gramas em cima. E embaixo, eu vou fazer a passagem do metro cúbico para o centímetro cúbico, né? Então, dá para voltar no slide anterior, né, para ver a passagem, né? Ou tentar fazer aquela fórmula, né, que se de metro para centímetro são 2 zeros, né, então eu tenho 10 ao quadrado. Como é ao cubo, eleva a terceira potência, né, então é por isso que é 10 ao quadrado elevado ao cubo. Então o resto é pura matemática, né, pessoal? Aqui eu mantive em cima e fiz a multiplicação das potências embaixo, 10 a sexta. Aí tem que lembrar, né, como que se trabalha com potências, né? Quando eu tenho uma potência positiva embaixo, eu posso passar lá para cima com um sinal trocado, né? Então, por isso que ficou aqui 10 a menos 6, né? Então, como é que está aqui até agora? 12.345 vezes 10 a terceira, vezes 10 a menos 6. E aí a gente tem que lembrar como é que eu faço a multiplicação de potências, né? Quando eu tenho a multiplicação de dois elementos aí, da minha multiplicação, que tem base igual, né? Então, 10 vezes 10. E eu tenho as suas respectivas potências, eu vou fazer a soma das potências. Como uma das potências é negativa, por isso que ficou 10 elevado a 3 menos 6, né? Então, o resto eu copiei até agora, desse 12.345 até agora só veio copiado, né? Eu estou fazendo aqui a mudança das unidades. Então, 10 elevado a 3 menos 6 é a mesma coisa que 10 a menos 3. Por isso que eu tenho a resposta, eu vou andar aí com a vírgula, então, 3 casas para a esquerda, né? Então, por isso que eu tenho 12,345 gramas por centímetro cúbico. Então, essa é a resposta da alternativa A, certo? Vamos, então, agora para a alternativa B. O que eu quero fazer a passagem? De 12.345 kg por metro cúbico para agora para quilograma por decímetro cúbico. Então, vou fazer a mesma coisa, dividir em cima e embaixo. Em cima, pessoal, se mantém, né? Então, porque eu quero, estava em quilograma, eu quero manter em quilograma. Só vou fazer a alteração na parte de baixo.
preciso passar de metro cúbico para decímetro cúbico, né? Então, a passagem de metro para decímetro, eu preciso só de um zero. Mas como é cúbico, né? Então, por isso que está elevado à terceira potência. Esse 10 à terceira eu vou passar para cima com um sinal trocado, então é por isso que é 10 a menos 3. E olha que interessante, deu o mesmo resultado da alternativa anterior, os mesmos 12,345 kg por decímetro cúbico, né? Então dá para a gente saber, pessoal, que grama por centímetro cúbico vai ser aqui igual a quilograma por decímetro cúbico, né? Por uma coincidência aí dessas passagens, né? Eu passar de quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico, tá dando aí o mesmo valor se eu passar para quilograma por decímetro cúbico. Mas é importante, pessoal, tentar pensar o que significa, né, essa unidade, né? O que seria 1 grama por centímetro cúbico, né? Então eu tenho lá 1 centímetro cúbico, então 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, né? Imaginem vocês um cubo com essas dimensões. 1 grama por centímetro cúbico é que é um material, quando ele ocupa esse espaço, ele vai ter 1 grama, né? A mesma coisa seria aqui o quilograma por decímetro cúbico. Então imaginem vocês, 1 decímetro por 1 decímetro por 1 decímetro, né? Ele já é diferente de um volume de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, né? Então, a cada cubo, né, de 1 decímetro cúbico, eu tenho aqui 1 quilo desse material, né? Então é interessante a gente saber a conversão, mas também entender o que a unidade significa. Isso vale aí para qualquer unidade. A gente entender as unidades pode ajudar a gente a entender as próprias propriedades dos materiais.